Tô aqui na cama, pode me botar aqui, pronto. Vem pra cá. Hoje a gente tem uma entrevista dinâmica que tá mais para um bate-papo muito bacana, esse que a gente vai ter hoje, diferente dos que a gente tem comumente aqui, quando a gente só tem um entrevistado. Hoje nós temos dois entrevistados. O primeiro deles, o Dr. Ricardo Scheffer Fernandes, especialista em direito penal, especialista em direito tributário e também especialista em direito do trânsito. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Ricardo Fernandes. Obrigado pelo convite. Espero que a minha participação seja satisfatória para os nossos ouvintes, que a gente traga mais informações aí para todo mundo. A gente também está recebendo aqui a doutora Catarina Queiroz. Ela é do escritório Almeida e Alencar, especialista em proteção de dados, especialista em direito público e também direito eleitoral. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Catarina Queiroz. Obrigada, Marcos. Bom dia. Também espero contribuir um pouquinho aí nesse assunto que está sendo tão falado, né? Pois é, já indo, porque a entrevista é muito dinâmica, Bolsonaro foi preso. Temos uma situação em que o ex-presidente da República vive hoje uma prisão domiciliar. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, só para a gente colocar contexto aqui, eu peço aos nossos convidados, segundo o ministro Alexandre de Moraes, e eu acredito que ele fala em nome do STF, Bolsonaro descumpriu pela segunda vez medidas cautelares que o impediam de utilizar redes sociais. E essas medidas, elas não são daquele processo que investigam os atos supostamente golpistas que culminaram na quebradeira, aquele vandalismo que foi o dia 8 de janeiro de 2023. Mas um processo derivado que se abre depois, né? A ação penal 2668, na qual ele é acusado de ser líder na organização criminosa com o objetivo de atentar contra o Estado Democrático de Direito, se aliando, inclusive, a estados estrangeiros. A primeira pergunta que eu faço, e eu começo aqui pela doutora Catarina, doutora Catarina, há motivo legal para essa prisão do ex-presidente Bolsonaro? Então, Marcos, é um fato que, na verdade, ele vem sendo muito discutido, inclusive nas redes sociais. Nós temos manifestação aí do professor Auri Lopes, temos, inclusive, diversos doutrinadores falando sobre isso. O ponto principal que eu entendo em relação à prisão do presidente Jair Bolsonaro é que não está diretamente em consonância com o Código de Processo Penal. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele decretou essa prisão domiciliar, ele pensou um pouco tanto na repercussão, quanto também pela pessoa que está sendo investigada, que é um ex-presidente, uma figura de um ex-presidente da República, e ele tentou trazer um pouquinho do julgamento, do pensamento garantista, daquele pensamento prudente, que seria, ao invés de decretar o que realmente deveria ter sido, que seria uma prisão preventiva, ele tentou decretar uma medida um pouco mais branda, que era a prisão domiciliar. Aí eu quero já trazer para essa conversa, doutor Ricardo, e perguntar ao senhor, doutor Ricardo, o senhor vê objetividade jurídica nessa decisão? E peço até uma análise maior a respeito das cautelares que culminaram nessa prisão. Porque eu tenho que fazer aqui o papel do leigo, que vai estar perguntando aqui para dois especialistas. Eu não entendi como, e aí talvez seja o problema, eu não entendi objetivamente o que eram aquelas cautelares, como é que alguém pode conceder entrevista, mas ser punido por conceder entrevistas, como é que alguém não pode utilizar e utilizar ao mesmo tempo, né, as redes sociais. E eu queria saber do senhor, doutor Ricardo, como é que o senhor avalia a objetividade da postura jurídica do STF nesse momento? Para mim, ela é muito clara, Marcos. Ela é objetivamente ilegal e objetivamente confusa. Desde o estabelecimento das cautelares, sem nenhuma previsão legal,
todas as medidas cautelares diversas da prisão é um rol taxativo, né? Ele não é sugestões mais ou menos para servirem de base. Elas precisam estar previstas em lei. Não há nenhuma previsão legal, por exemplo, para essa proibição que culminou na prisão do presidente Jair Bolsonaro, que é a proibição de publicar em redes sociais, né? O Felipe Martins é meu cliente e ele também está sob cautelares manifestamente ilegais. Elas não decorrem de um texto de lei. Elas simplesmente decorrem da cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Então, não há coerência nem com a legislação e nem com o entendimento recente do STF. Não tem sequer nenhuma coadunação com a lógica processual mesmo. Por quê? A medida da prisão domiciliar, ela não pode ser nunca uma prisão algo inventado assim. Ele precisa ser uma prisão preventiva decretada que o ministro ele poderia, ou não, o magistrado, ele poderia converter em uma prisão domiciliar. Só que o problema está atrás, não só nas cautelares que não existem, que ele supostamente descumpriu por ação de terceiro. Essa decisão do ministro, ela não decorre de nenhum pedido, seja da PGR, seja da Polícia Federal. Ele não foi provocado, é uma decisão ex officio, é uma decisão que partiu apenas dele. Ou seja, ele tomou conhecimento, sabe-se Deus por onde, e que houve uma desobediência a uma medida que ele impôs e que a consequência seria, portanto, então é uma sequência de ilegalidades. Então, respondendo à tua pergunta, né, se há objetividade ali, sim, ela é objetivamente ilegal e objetivamente ilógica, aliás, do ponto de vista jurídico. O doutor Ricardo está dizendo que é advogado do Felipe Martins. Para quem não sabe a situação, o Felipe Martins ele é um ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, ex-assessor para assuntos internacionais, não é isso, doutor Ricardo? Isso mesmo. E ele ficou preso de fevereiro a julho de 2024, não foi isso? 6 meses, de 8 de fevereiro a 8 de agosto. Numa situação que também tá confusa a história. Até eu não estou querendo desviar aqui da situação, mas é uma história confusa que parece que para justificar a prisão de Felipe Martins, o STF também não foi objetivo do ponto de vista dos motivos. Inclusive, anexou um processo, um documento que talvez seja falso, é isso? Talvez não. Inclusive, as investigações nos Estados Unidos, elas já tratam esse documento em 94, esse registro de entrada mais recente, né, que é um documento oficial, ele é tratado já como um registro fraudulento, né? As circunstâncias que levaram, o agente que fez isso, quando ele fez e se foi a mando de alguém, esse que é o objeto da investigação atual ali nos Estados Unidos, na ação que nós promovemos. Agora, o mais interessante é que nesse mesmo fenômeno, né, confuso que são das decisões do STF, especificamente do ministro Alexandre de Moraes, é que ele estabelece um critério para a prisão do Felipe. No caso, foi um pedido da Polícia Federal que disse que o Felipe estaria fora do país e que por isso era necessária a prisão preventiva dele. Contudo, eles detinham informações, a quais agora e apenas agora a gente teve acesso. Eles tinham informações de geolocalização do celular do Felipe, eles sabiam onde o Felipe estava, tanto é que o Felipe é o único caso de risco de fuga em que é decretada a prisão por ele estar fora do país e ele é preso em casa. É algo que é fantástico, né? Agora, eles sabiam onde o Felipe estava e onde ele passou o último ano e meio, né, até a sua prisão. Era sabidamente um local certo, ele
encomendava coisas, cartão de crédito. Porque na decisão, ele diz que ele foi preso porque ele não tinha endereço fixo, ele não tinha endereço certo, não é isso? Não é nem a questão de endereço fixo. Eles falaram que o seu paradeiro é incerto, porque ele teria viajado para os Estados Unidos e não mais retornado, né? Então, eles fazem essa afirmação e depois, ao longo do processo, eles vêm tentando justificar isso, trazendo, inclusive, documentos ilegais que não poderiam ter sido usados. Mesmo assim, eles utilizam esse documento para justificar, porque antes eles acharam uma lista de passageiros no computador do delator Mauro Cid. Aí a gente foi lá e mostrou que não era possível, o Felipe tinha viajado aqui dentro do país. E eles vêm, não, nós achamos agora que outra coisa. Então você vai correndo atrás de coisas para tentar justificar algo que você já fez ilegal. Então, eles a cada etapa nova, eles foram atrás de novos motivos. É exatamente isso que é exatamente isso que eu quero trazer, inclusive, a discussão aqui, doutora Catarina, para esse lado da objetividade. Eu sou um leigo, eu sou um cidadão comum. E eu acredito que para tudo que a gente faz, existe uma previsão na lei. Às vezes a gente vê alguma coisa que acontece, a gente diz assim, um advogado bom teria livrado tal pessoa da cadeia, um advogado bom teria conseguido tal direito, tal, porque ele tinha, mas não foi bem defendido. A situação que a gente vive hoje, e não é porque é da direita, não é porque é Bolsonaro. Eu estou querendo ignorar quem é o alvo da ação e me ater aqui na questão propriamente dita da ação. O que é que me diz que depois de distorcer as leis ou abrir exceções para as leis a fim de defendê-la, as próximas vítimas não serão ou de esquerda ou cidadão comum na rua, porque alguém vai dizer assim, a gente fez com fulano, por que é que não vai fazer com você? Existe na sua visão, objetivamente, riscos para ações do STF dentro desses processos ou de outros, doutora, que vão tirando a credibilidade, inclusive, da justiça para advogados? Porque eu não acredito que existe um advogado de defesa de Bolsonaro que não saiba de direito. Será que está nesse ponto? Não, exatamente. Existe, na verdade, um perigo muito grande de se criar precedentes em relação a isso. A gente, inclusive, pode trazer a época da Lava Jato. Certo. Não, claro que são situações diferentes, mas foram pequenos... O problema da Lava Jato foi exatamente isso. Se anulou por quê? Pequenos errinhos cometidos no decorrer do processo. E o que nós observamos, inclusive pegando a palavra do doutor Ricardo, é exatamente que quando percebemos que existem uma decisão que não foi pautada objetivamente na lei, que é essa questão da medida cautelar, de não utilizar, não se manifestar em redes sociais, nós estamos abrindo margem, inclusive, para processos serem anulados, para precedentes serem criados, independente de quem for o governo que vai estar, porque não sabemos quem estará daqui no próximo ano. Então, além de criarmos os precedentes ruins para se abrir margem a julgar além do que está na lei, também criamos processos frágeis. Processo que a qualquer momento pode ser levantado uma questão de nulidade, uma questão de impugnação. Eu entendo, eu não sei se a nossa produção consegue botar nós três na tela aqui, eu e os dois convidados, mas eu queria que os dois respondessem isso. Eu volto a dizer, eu quero tirar Bolsonaro da equação, para a gente ter um pouco de racionalidade no que a gente está falando objetivamente aqui. Vamos tirar Bolsonaro, vamos colocar um cidadão comum ali. Eu não consigo ainda entender uma certa sanha, uma pressa. A gente vê, eu não sou advogado, mas eu lendo muitos processos. Eu vou pedir para a nossa produção botar aqui na tela a decisão de Alexandre de Moraes de ontem. E em um momento, parece que assim, você está lendo um documento jurídico, mas parece que você está lendo um textão de WhatsApp. Quando você vê que lá no final, página 22, produção,
a gente tem, eu não estou conseguindo ler, tá ruim aqui a minha leitura. Aí você vê assim, texto em caixa alta, a justiça não é cega, né? Bem aí, ó. A justiça é cega, mas não é tola. A justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico. A justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez deve sofrer as consequências legais. Inclusive, porque é que não sofreu da primeira? Então ela não é igual para todo mundo, não me parece. Pode tirar a produção da tela. É esse tipo de questão. Onde é que a gente vai ter balanceada essa justiça? Doutor Ricardo. Então, a doutora Karina ela vai concordar ali comigo. Um dos grandes problemas na academia, de maneira geral, eu falo isso, alguém com experiência com as palestras, com as formações que estão se dando dentro das nossas universidades. O grande problema é que o direito é uma ciência, por quê? Porque nós temos método, né? Nós seguimos o método científico. E o problema disso tudo é a inversão, é a subversão do método científico. O que é isso, só para o nosso ouvinte ele entender, né? Como que funciona normalmente, né? O natural, a estrutura tradicional do método científico é a observação dos fatos, você vê o que está acontecendo, você formula hipóteses, e aí você confronta as hipóteses com as hipóteses contrárias, ou seja, o que a gente chama de antítese. E depois disso a gente chega numa síntese dialética, que é o quê? Você confirma a sua tese, você confirma a antítese, ou seja, você nega a tese, ou você chega numa terceira coisa, uma junção das duas. Esse é o normal, né? Só que agora, esse modelo ideológico ele subverteu isso. Ou seja, parte-se da conclusão desejada, e aí você seleciona os dados, os fatos que são convenientes para a conclusão que você quer chegar, e aí você constrói uma narrativa a partir disso, e aí você vem com uma imposição normativa, né? Uma decisão judicial, enfim. Né? Esse fenômeno não é isolado, ele é estrutural na era da pós-verdade. Né? No direito, nós temos as interpretações constitucionais moldadas para justificar decisões previamente determinadas pelo desejo político do julgador. Ou seja, é difícil você chegar para um cliente e você dizer, eu não sei o que vai acontecer no seu processo, né? Porque ele não é técnico. Todas as nossas peças, eu não lembro qual dos réus nas últimas oitivas que tiveram, nas últimas audiências, ele falou, parece que vocês, né, a PGR, o próprio juiz auxiliar ali, parece que vocês não leem o que a gente escreve, porque essas perguntas que vocês estão me formulando aqui já foram respondidas e as provas juntadas. Ou seja, é simples assim. Toda essa explicação que eu fiz aqui da inversão do método científico, né? O outro advogado que ombrei ali comigo a causa do Felipe, o Dr. Jeffrey Cicchini, ele tem uma expressão que sintetiza tudo isso. Ele fala, eles compram a coleira e saem atrás do cachorro. Né? Então, aquele negócio, o cachorro que não se adequar àquela coleira que ele já comprou, é que vai se ferrar. Né? Porque vai ficar com uma coleira apertada ou sobrando, não importa. O importante eles partem a partir da conclusão que eles querem chegar. E eu digo aqui para vocês, Bolsonaro precisa ser condenado. Por alguma coisa, ele precisa ser preso. Né? E aí, a partir disso, eles começam a caçar fatos que possam minimamente dar uma sustentação, uma aparência de um processo judicial para poder justificar isso, ou pelo menos ter uma aparência de uma justificação para o resto do mundo, para não ficar algo tão escandaloso. E isso vem sendo um método frequente nas mais diversas ditaduras, seja na Rússia, seja na China, isso vem acontecendo com uma certa frequência. O Brasil ele é um laboratório. Estão se experimentando o judiciário como meio disso, para que não se dependa nem do poder político, porque na impressão das pessoas é um poder mais técnico, né? Porque a gente não vota neles. Mas o problema é que
Oi, perdão. Sim. Conclua seu raciocínio. O problema é justamente esse. Eles não têm voto, mas eles agem como se eles fossem detentores de um mandato popular e eles agem apenas, eles respondem apenas às próprias convicções. E isso é um problema gravíssimo, né? Porque eles fazem essas distorções ali no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico. Eu poderia... Pode falar, doutora Catarina. Não, só para complementar que, na realidade, isso sempre existiu no Poder Judiciário. Hoje nós conseguimos observar de uma forma mais abrangente, porque estamos de um caso nacional, em que os polos principais são os ministros do STF, então ganha uma visibilidade nacional, mas nós conseguimos, inclusive, perceber isso em casos e processos diários nos tribunais de cada estado. Realmente o advogado ele experimenta dessa frustração de ter que chegar no cliente e dizer tecnicamente seria isso. Entretanto, julgador é julgador. Não tem e isso é triste, né, doutora? Porque como uma ciência, né, o direito ele deveria seguir justamente esses métodos, ou seja, o processo ele não deveria ter capa para o juiz, né? Ele não deveria ir atrás. As conversas que foram vazadas antes da prisão do Bolsonaro, ali as conversas entre o gabinete do ministro ali, elas revelam exatamente isso. Ou seja, nós vamos atrás de quem a pessoa é, não do que ela fez. Então, ali você vê relatórios ali sobre quem é a pessoa. E, inclusive, essa decisão, me parece, é uma reação, até mesmo essa decisão pobre tecnicamente ali, para dizer o mínimo, porque ela foi apressada. Eles viram um escândalo com potencial mundial, com tudo isso que está acontecendo, o mundo de olho no Brasil, e, eu tiro o foco com algo que possa ser mais impactante, a prisão do Bolsonaro, ainda que com um recuo absurdo e tecnicamente impossível de ser feito, mas foi feito, que é você determinar a prisão só que domiciliar. Né? Você vai lá e tira uma prisão que é domiciliar, mas eu tiro os celulares. Simplesmente não existe isso. O ex-governador do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele está preso por corrupção, né? E ele faz live todos os dias, né? Então, é algo que, de fato, como a doutora Karina falou, é um problema grave que a gente enfrenta em todas as comarcas do Brasil. Mas isso é sintomático. Isso daí é consequência justamente dos poderes superiores virem com o problema não subiu, na verdade o problema está descendo para as comarcas, é isso. Exatamente, exato. Agora, eu concordo em relação a diversas irregularidades que vêm se perpetuando, inclusive nesse processo inteiro como um todo, no processo principal e em todos que vêm em decorrência dele. Entretanto, em relação a essa última decisão, a irregularidade e a ilegalidade, na minha visão, ela se perpetua somente por estar tratando a prisão domiciliar como uma medida cautelar. Porque se você observar no Código de Processo Penal, nós temos, como o doutor Ricardo falou, um rol taxativo de medidas cautelares e a prisão domiciliar não é um deles. Agora, no que tange a ter acontecido de ofício, ter sido uma decisão, digamos, de uma forma mais popular, sem pé, sem cabeça, não é. Porque na decisão anterior, que estabeleceu as medidas cautelares, ainda que não estou adentrando se foram certas ou erradas, mas naquela decisão que estabeleceu as medidas cautelares, no final ele explica que, em caso de descumprimento, automaticamente poderá ser decretada uma prisão preventiva. E isso é que me deixa muito assim, talvez as pessoas não entendam por conta disso. Sempre que o processo ser objetivo faz bem vamos dizer assim, a intenção do juiz, me parece isso, é objetivo. Sempre que a subjetividade ela acoberta uma decisão ou ela cobre a decisão de validade jurídica, então é usado subjetividade. E assim, as pessoas lembram, o cara está agora em domiciliar. A senhora lembrou da Lava Jato, eu me lembro que lá em 2020, condenado já a 25 anos de prisão, o presidente Lula, ele não pedia, ele informava que ia viajar, viajou
para o Vaticano para falar com o Papa, viajou para a França, para a Alemanha, para a Suíça, já condenado. É óbvio que o julgamento, o final desse julgamento que se espera para setembro, não é objetivamente o motivo da prisão agora. Mas já tem uma prisão que, ao que parece, vai acontecer do ex-presidente. E eu fico pensando assim, na verdade, e não é só sobre o STF, é sobre a credibilidade que a justiça tem. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista e eu gostaria, começando pela doutora Catarina, que os senhores advogados pudessem deixar aqui suas considerações de quando a gente vai ver um reequilíbrio, se vocês conseguem visualizar um reequilíbrio ou a solução para o reequilíbrio do judiciário nessa situação que a gente vê hoje. É uma situação muito complexa, porque, na verdade, o que nós conseguimos ver é que, na verdade, quando nós vamos para a essência do direito e a essência da separação dos poderes, a essência do judiciário, legislativo, executivo, o judiciário ele deveria, em tese, ser um poder ali, de certa forma, independente e que não sofre interferência dos outros poderes. Entretanto, o que nós percebemos hoje é que o judiciário ele é influenciado pelo poder que está governando. Então, seja quem for o presidente, nós conseguimos perceber o STF um pouco mais inclinado para realmente o poder político que ali se encontra. Então, quando a gente fala de reequilíbrio, eu me pego pensando nos tempos anteriores e vejo que, de certa forma, estaria um pouco mais escracho, está um pouco mais na visão, no tópico, sendo um dos tópicos mais falados do mundo, porque hoje nós temos as redes sociais. Mas eu entendo que sempre foi dessa forma. O poder judiciário sempre foi politizado. Então, quando a gente fala, eu acredito que talvez o doutor Ricardo até entenda diferente por alguns posicionamentos, mas eu acredito que isso sempre existiu. Doutor Ricardo. Então, Marcos, eu creio e eu defendo essa tese de que estamos vivendo a mais grave crise da modernidade, né? A corrupção não apenas é moral ou econômica, mas epistemológica. Quando a ciência, o direito e a política elas deixam de buscar a verdade e passam a buscar resultados pré-determinados, a sociedade entra num estado de ficção institucional. É exatamente isso que Eric Voegelin chama de ordem invertida, né? É uma ordem que nega a realidade para impor uma utopia gnóstica. Hoje, não temos apenas um judiciário autoritário, nós temos uma cultura inteira estruturada sobre a inversão do método. E isso é incompatível com qualquer civilização que pretenda minimamente sobreviver. Então, em parte, sim, eu concordo com a doutora Karine, mas vale se ressaltar que, sim, é algo que já vem desde há muito na nossa cultura, essa justificação, né, dos atos, mesmo a posteriori, né? Ou seja, as pessoas elas buscam justificar as suas próprias escolhas erradas, os seus erros, apontando para o outro, e daí pouco importa, as pessoas elas entram em uma neurose, acreditam nas próprias mentiras, e isso é sintomático não só dentro da sociedade, mas isso acabou se refletindo, obviamente, dentro das nossas universidades e teve como consequência o judiciário. Infelizmente, não é querer ser pessimista, mas eu não vejo uma solução rápida e muito menos uma solução a curto prazo. Eu creio que a solução ela passe necessariamente por uma reforma estrutural do judiciário. Eu creio sim que isso precisa ser debatido com as pessoas técnicas, precisa ser debatido seriamente dentro da academia. Porém, o estado de coisas que temos hoje, ele mostra que as pessoas elas têm medo, inclusive, de discutir esses assuntos. Por quê? O que vai acontecer? Se eu discutir dentro de um gabinete, um deputado ele discute uma emenda constitucional, né? Se ele escreve uma minuta dessa alteração legislativa,
Ele vai ser acusado, esse deputado, de golpe de Estado ou de tentativa de golpe, abolição violenta do Estado de Direito? Não sei. Por quê? Felipe Martins está sendo acusado por estar numa reunião que nós já provamos que ele não estava sequer nessa reunião e que, se tivesse, não haveria problema algum. O problema é que quer se condenar essas pessoas por quem elas foram, por quem elas são e pelo que elas representam. Doutor Ricardo, eu quero agradecer a sua presença, muito interessante o que o senhor diz, inclusive tema para uma próxima entrevista, que eu vou reconvidá-los para isso, porque até você falou uma coisa, as pessoas estão com medo. Até para falar hoje da entrevista, eu tinha falado com os 5 advogados, aí teve até um que me disse assim, rapaz, se você botar minha voz distorcida e só a sombra, eu até falo, mas eu não falo de outra coisa para me expor. Então, assim, advogados que não tem nada a ver com isso, eles têm receio de ficarem marcados para uma discussão aqui que eu volto a dizer e agradecer, é técnica. Muito obrigado pela sua participação, doutor Ricardo Scheffer Fernandes. Sou eu que agradeço, Marcos. Obrigado, doutora Karine. Doutora Catarina Queiroz, também muito obrigado por atender nosso convite e vir hoje ao Política Dinâmica. Será reconvidada para a gente tratar de mais assuntos como este. Eu que agradeço, Marcos. E a gente vai ficando por aqui, chegando ao finalzinho, inclusive, do programa, vai encerrando a entrevista dinâmica e também o Política Dinâmica desta terça-feira. A gente volta amanhã, sempre com muita polêmica, muita coisa interessante, você vai compartilhar com a gente. Um grande abraço e até mais.